Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui 3 Bíblias infantis. Essa, a Bíblia contada às crianças de Deus. Essa segunda aqui, Jesus para crianças, que é bem diferente dessa outra. E essa terceira aqui também com uma proposta totalmente diferente, que é a Bíblia dos meninos, para mães e filhos, tá? Aqui é mães, mas os pais também podem ler com as crianças essa Bíblia sem problema nenhum. E se você nunca leu a Bíblia para o seu filho, não se culpe. Eu leio a Bíblia para o meu filho desde pequeno, mas eu tenho certeza absoluta que eu cometo erros que provavelmente você não cometa. Não tem mãe perfeita, mas você é uma mãe perfeita, um pai perfeito para o seu filho. Eu creio que quando Deus estava formando o seu filho ou seu filho adotivo, Ele sabia que dentro de você tem características, dons, talentos o suficiente para criar o seu filho, tá bom? Com amor, com a presença de Deus. Então não se culpe. Os meus pais nunca leram a Bíblia pra gente quando a gente era criança, mas eles nos levaram à igreja. Às vezes você não lê a Bíblia com o seu filho, mas os seus filhos veem vocês louvando, ouvindo um hino. E você, pai e mãe, que conta para o seu filho o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus faz para você no dia a dia, também é uma forma de evangelizar o seu filho. Eu estou aqui com essas Bíblias para fazer você dar um passo além, ler a palavra de Deus com o seu filho. Mas quando vocês vêm aqui, comentam no meu vídeo, falam alguma coisa para mim, as minhas amizades, tudo isso faz com que eu também melhore, eu também veja a necessidade de melhorar. Tá bom? Esse vídeo é para alegrar você, esse vídeo é para deixar feliz e não fazer você sentir culpado. Eu tenho certeza absoluta que você é uma mãe verdadeira, uma mãe amorosa e você é um ótimo pai. Então, se você não lê a palavra de Deus com o seu filho, não se culpe. Se você puder criar esse hábito, louvado seja Deus. Mas se por algum motivo você não conseguir implementar esse hábito na sua vida, eu tenho certeza que o Senhor vai te dar outras estratégias, tá? Vai abrir os seus olhos, o seu coração para outras estratégias, para você também educar o seu filho nos caminhos de Deus. Eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor vai te usar, vai usar aí os seus dons, os seus talentos, para que seu filho cresça nos caminhos do Senhor. E se algum dia ele se desviar, como aconteceu comigo, de eu chegar na adolescência e eu não querer mais servir a Deus, você tenha certeza no seu coração que as sementes que você plantou na vida dos seus filhos, seja lendo a palavra de Deus, o fato de você ter levado ele à igreja, ou o fato de você ter contado para eles sobre Deus, como o Senhor trabalhou na vida de vocês, da sua família, tudo isso é semente para o coração dele, tá? E no tempo certo ele volta, porque tudo é propósito de Deus. Não caiu uma folha de uma árvore se o Senhor não quiser. Para tudo tem um tempo, para tudo tem um propósito na nossa vida. E mesmo nos momentos ruins, que nós achamos que é um momento ruim, o Senhor está trabalhando na vida da nossa família. Então vamos lá conhecer as Bíblias? A primeira Bíblia que eu vou mostrar para vocês é essa, Jesus para crianças. Ela começa falando do anúncio que o anjo Gabriel fez para Maria. Ela vai até a ascensão de Jesus para o céu. Todas as páginas dessa Bíblia têm ilustrações, os textos são curtinhos, é uma linguagem bem simples. Uma criança pequenininha aí de 3, 4 anos, ela vai entender perfeitamente as histórias. Sempre que começa uma história é colocado aqui onde aquela história está na Bíblia. Então eles colocam um capítulo, os versos. Ela contém 264 páginas e o preço dessa Bíblia eu pesquisei e em 3 lugares o preço estava R$17,90. É uma Bíblia bem em conta pelo tanto que ela oferece, com bastante histórias, bastante ilustrações. Então é uma Bíblia que super vale a pena. A próxima Bíblia que eu vou mostrar para vocês é essa, a Bíblia contada às crianças de Deus. Já é uma Bíblia maior, mas também vocês vão ver que é para crianças pequenas. Ela também começa contando desde a criação, passa pelas histórias mais importantes de Jesus no Novo Testamento e vai até a promessa de uma nova terra,
que foi quando o Senhor deu visões a João. São histórias bem curtinhas, também todas as páginas são ilustradas, e depois de cada história tem uma breve oração para fazermos com os nossos filhos. As histórias são bem curtas, uma criança pequena aí de 3, 4 anos consegue entender perfeitamente a história. E vocês vão perceber que as ilustrações elas são bem diferentes, porque essa Bíblia aqui tem todos esses ilustradores e cada um tem um jeito de ilustrar. Então, por exemplo, esse ilustrador aqui, o Shane, ele fez 2 ilustrações, Jesus o que cura e Paulo segue a Jesus. Eu vou mostrar para vocês. Ele fez essa ilustração, Paulo segue Jesus, e essa, Jesus o que cura. Já essa ilustradora, ela fez também 2 histórias com um desenho e ilustração totalmente diferente. Ela fez essa ilustração, os 10 mandamentos, e essa, Jesus nasce. Então, gente, é bem legal porque as ilustrações são diferentes, porque cada ilustrador ali tem o seu jeito de ilustrar. E ela também menciona o capítulo que aquela história foi escrita na Bíblia. Todas as histórias ela mostra isso. Eu fui pesquisar o preço dessa Bíblia para falar para vocês e eu encontrei preço de 20 a 70 reais. A terceira Bíblia que eu vou mostrar para vocês é essa, a Bíblia dos Meninos para Mães e Filhos. Também tem a Bíblia das Meninas. Ela começa desde a criação do homem, a criação de Adão. Ela passa pelas principais histórias do Novo Testamento e termina na Cidade Santa, a visão que o apóstolo João teve. Essa Bíblia tem 359 páginas, é uma Bíblia bem grande e ela conta as principais histórias dos homens, personagens masculinos na Bíblia. Então aqui tem a história de Sansão, aqui sobre Esaú e Jacó, aqui olha, tá falando sobre Eliseu, aqui está falando sobre Elias. E é bom que os meninos, eles aprendem, né, com os erros e os acertos de cada personagem bíblico. Ela tem ilustrações em todas as páginas e em todas as histórias eles pedem para a criança encontrar o anjinho. Então, em toda página vai ter o anjinho e esse lagarto, só que ele não está em todas as páginas, tá? Tem páginas que o lagarto não aparece, mas o anjinho aparece em todas. E no final de cada história eles colocam onde essa história foi baseada, o capítulo, os versos ali da Bíblia. Com certeza, o ponto alto dessa Bíblia é esses 2 quadros. No final de cada história, todas as histórias, vai aparecer esse quadro, tornando-se um homem de Deus, e esse quadro a vez da mamãe. O quadro tornando-se um homem de Deus, eles pedem ali para a criança refletir sobre a história que foi contada, refletir ali sobre os acertos ou o erro daquele personagem que foi contado naquela história. É mais uma reflexão mesmo da criança, e é legal que a criança muitas vezes ela vai contando coisas que se nós não estivéssemos ali com ela naquele momento, nós nunca saberíamos. E o quadro A Vez da Mamãe também é um quadro assim, eles pedem pra gente lembrar de algum erro ou acerto também referente àquela história ou algo parecido que nós tenhamos vivido. E o legal desses 2 quadros é que, além da criança aprender ali com aquela história que foi contada, também cria um vínculo muito forte entre a mãe e o filho, porque a criança começa a falar para os pais algo que está muitas vezes dentro do coração dela, e a mãe e o pai, eles relembram do passado, relembram dos seus erros, dos seus acertos, relembram o poder de Deus nas nossas vidas, né? O poder do Senhor que nos tem guardado dia a dia. Então é um vínculo muito forte entre mãe e filho, entre pai e filho. E no final também desses 2 quadros, eles colocam um versículo para lembrar. E o ponto negativo dessa Bíblia, mas também, gente, é um ponto negativo assim, pessoal, é algo que eu não gosto, não necessariamente vocês também não vão gostar. E mesmo esse ponto negativo, essa Bíblia ainda compensa por causa do quadro aqui, A Vez da Mamãe, e esse quadro tornando-se um homem de Deus. E compensa muito, viu, gente? Olha o tamanho da Bíblia, as histórias que ela contam, o que a criança aprende aqui, o que o menino aprende com os erros e os acertos dos principais homens da palavra de Deus. Então, o ponto negativo aí que eu não gosto, tá? Mas vocês podem
com certeza ter uma opinião diferente da minha, é que a autora, em algumas histórias, não é em todas as histórias que ela faz isso, ela meio que, entre aspas, floreia o texto, né? Ela cria ali situações, palavras, por exemplo, nesse caso aqui, que está contando que Sem, Cão e Jafé, né, os filhos de Noé. Ela cria situações aqui, ela cria conversas aqui entre eles, muitas vezes ela cria gestos naquele personagem que ela está contando a história. Para criança isso fica muito interessante, mas nem sempre isso é legal, porque muitas vezes, dependendo do jeito que é colocado a frase, ela cria uma personalidade, ela cria características ali para aquele personagem. Não é algo que eu gosto, eu não gosto disso. Porém, gente, não é em todas as histórias. E mesmo assim, gente, mesmo com esse ponto negativo, ainda é uma Bíblia que compensa, tá? Não deixem de comprar só por causa desse ponto negativo, que é algo particular meu. Olha, mais um exemplo aqui para vocês, olha. Ela conta algo aqui, o que está acontecendo dentro da arca, quando o Senhor já tinha mandado o dilúvio, as situações ali que aconteciam dentro da arca. Então esse é o ponto negativo, é isso que eu não gosto. Mas tá tudo bem se você não se importa com isso, tá? Se você acredita que isso não vai influenciar na educação do seu filho, tudo bem. E mesmo assim, gente, mesmo se eu soubesse antes de comprar essa Bíblia que ela era assim, que algumas histórias eram contadas desse jeito, mesmo assim, eu compraria essa Bíblia, porque vale muito a pena o quadro A Vez da Mamãe, Tornando-se um Homem de Deus. Isso a gente aprende muito, a criança aprende muito, o vínculo que você cria com o seu filho. É uma Bíblia grande, as letras, elas são médias, então não é uma letra pequenininha, você consegue ler. O seu filho, se ele souber ler, ele também consegue. Tem ilustrações. É uma Bíblia bonita. As ilustrações chamam a criança, né? Atrai a criança ali para o texto, tá bom? Então, se vocês não se importam com esse ponto negativo, vale muito a pena essa Bíblia. Bom, então está aí, né? Essa Bíblia ela custa de R$14,90 a R$74,90. Então, aquela velha história que eu sempre falo para vocês, pesquisem, tá? Eles têm muita diferença de preço. E o meu ponto negativo, eu espero que eu tenha explicado bem para vocês. É um ponto negativo que eu não gosto, é algo muito particular de cada pessoa. Eu não gosto desses detalhes, digamos, incertos, mas é algo particularmente meu, é um gosto pessoal. E mesmo assim, mesmo com esse ponto negativo, eu ainda compraria essa Bíblia. Viu, gente? Eu ainda compraria sim, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, pelo quadro Tornando-se um Homem de Deus, e aquele quadro A Vez da Mamãe, que no caso, você, papai, também pode usar essa Bíblia, tá? Você só vai lá, substitui alguma coisinha e você consegue criar esse vínculo com o filho. Ler a palavra de Deus com ele, ou ler alguma história com ele, além dele conhecer o Senhor de uma forma tão incrível, né, que é lendo a palavra de Deus, faz com que vocês criem um vínculo muito gostoso com os nossos filhos. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês aí a escolher a melhor Bíblia aí para o seu filho, para a sua filha. Essas duas aqui eu recomendo mais para crianças pequenas, de 3, 4 anos, 5 anos talvez. E essa daqui você pode sim ler com seu filho pequeno, mas os textos são maiores, você vai demorar alguns minutinhos a mais para contar uma historinha para ele, né? E uma criança pequena ela não vai ter essa paciência. Então essa daqui é mais para crianças maiores, tá? Maiores que 5 anos, mas não que você não consiga contar para outras, tá? Se você tem filho aí de 3, 4 anos e você acha que ele não vai conseguir ouvir a historinha até o final, não tem problema. Você conta metade da história, no outro dia você conta outra metade. Você faz aí de acordo com a personalidade do seu filho, tá? De como o seu filho vai reagir às histórias, tá? Que Deus te abençoe, mamãe e papai aí que tá assistindo. Que Deus abençoe poderosamente, abundantemente a vida do seu filho, da sua filha. E que a presença dele não se afaste nunca da sua casa, do meio da sua família. Um grande beijo, fiquem com Deus.